Olá, meus irmãos, passando hoje, nesse domingo, dia 21 de janeiro, para meditarmos o Santo Evangelho nesse 30º domingo do tempo comum. Segue-me e eu farei de vós pescadores de homens. Evangelho meditado hoje será o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos, lá no seu capítulo 1, versículo do 14 ao 20. Depois que João foi preso, Jesus veio para a Galileia, proclamando a boa nova de Deus. Completou-se o tempo, e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede na boa nova. Caminhando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão, irmão deste, André, lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. Então lhes disse: segue-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Prosseguindo um pouco adiante, viu também Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João consertando as redes no barco. Imediatamente Jesus os chamou, e eles, deixando o pai Zebedeu no barco com os empregados, puseram-se a seguir Jesus. Meus irmãos, o evangelho de hoje é de fato maravilhoso. São João Batista foi preso. Herodes tentou silenciar a voz do precursor, mas ela ressoou ainda mais forte em Jesus. Ele vai para a Galileia e proclama o evangelho de Deus. Já não é o precursor quem fala, é a própria palavra que se faz ouvir, é o verbo de Deus, é nosso Senhor Jesus Cristo. Completou-se o tempo, o reino de Deus está próximo. Deus está chegando com poder para governar o seu povo. O reino é uma realidade atual e que ainda vai acontecer. O reino acontecerá plenamente no fim dos tempos, mas já há sinais de sua realização no tempo presente, no coração de todos aqueles que estão em estado de graça e têm a Trindade em si, que é a inabitação da alma. O reino de Deus, no presente e no futuro, é central na proclamação de Jesus. Ele usou conscientemente a expressão reino de Deus, que não era comum na tradição judaica. Ele falou sobre o reino e mostrou em seus atos. O reino de Deus não é um lugar ou um sistema político. É antes um acontecimento de Deus, que chega de forma dinâmica com poder para governar o mundo, mas também os nossos corações. Jesus caminha à beira do mar da Galileia, vê Simão e André, Tiago e João, e os chama para serem pescadores de homens. Novamente, o verbo seguir, agora com o verbo deixar. Eles deixaram tudo e seguem Jesus para pescar gente, pessoas, seres humanos. O que significa isso na prática? Pescar peixe, eles sabiam. Pescar gente, vão ter que aprender, mas tem o chamado, tem essa vocação. Começarão a aprender logo, já no sábado, na sinagoga de Cafarnaum, na libertação de um possesso. Como fez João Batista, Jesus anuncia o evangelho de Deus dizendo: completou-se o tempo, o reino de Deus está próximo. Este é o evangelho de Deus. Esta é a boa nova da salvação. É preciso converter-se para acreditar nele. Convertam-se e creiam no evangelho. Creiam nesta boa notícia que o tempo se completou e o reino está próximo de vocês. Como sempre, é preciso ouvir o que Jesus diz e ver o que ele faz para compreender o anúncio do evangelho de Deus. Isso supõe de nossa parte uma boa disposição. Por isso, o convite para a conversão presente no livro de Jonas. Jonas pregou aos ninivitas a conversão
e Deus viu o que os ninivitas fizeram. Então está lá Jonas capítulo 3, na primeira leitura, versículo 1 ao 5 e 10. Então, Jesus também prega a nós e quer a nossa conversão. Então, Deus viu o que os ninivitas fizeram, viu as suas obras, seus atos concretos, suas penitências, sua conversão sincera. Viu que eles tinham de fato se convertido do seu mau caminho. Gestos e atitude devem comprovar que deixamos tudo, principalmente o mau caminho, para seguir Jesus com decisão. E Jesus é todo misericordioso. Vamos fazer isso, vamos fazer uma boa confissão, vamos fazer penitência e vamos nos arrepender e vamos seguir Jesus de fato, com gestos e palavras. Então a figura deste mundo que passa, né? Segundo a leitura, São Paulo escreve aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 29 ao 31. Então, os que tomaram a decisão de deixar tudo e seguir Jesus, sabem que isso é verdade. Por isso, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, são capazes de distinguir o que é essencial do que é acidental, o que é necessário daquilo que é contingente, o que é principal do que é secundário. Está escrito em Mateus, em São Mateus, que importa praticar estas coisas sem omitir aquelas. É preciso fazer isso sem deixar de fazer o resto. Seguimos a Cristo com liberdade, saboreando com alegria tudo o que convém à missão que Ele nos confiou, deixando de lado o que não convém, não constrói e escraviza o homem. Não se trata, portanto, de deixar o esposo ou a esposa e tornar celibatário. Não se trata de não chorar, não se alegrar, não fazer compra, não tirar proveito das coisas boas deste mundo. Trata-se de agir com sabedoria, e a sabedoria se adquire não nos submetendo ao esquema deste mundo, e exercitando a sensibilidade fraterna e estarmos cheios do Espírito Santo, porque Ele nos guiará a fazer a vontade do Pai. Urgências e prioridades devem nos levar a não nos fixarmos na figura do mundo que passa, e sim a fixar o coração onde estão as verdadeiras alegrias que não passam. A verdadeira alegria se encontra no reino de Deus, que, em última análise, é o próprio Jesus. Deixaram as redes e deixaram o Pai e seguiram Jesus. Segue-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E Santa Inês nos abençoe nesse dia dela, no dia de Santa Inês, para que, cheios do Espírito Santo, possamos afirmar como salmista no Salmo 24: mostra-me, Senhor, os teus caminhos. Grande abraço, muito obrigado, curta e compartilha.